Oi, pessoal, meu nome é Eduardo e na aula de hoje nós vamos falar sobre computação bayesiana. Vamos falar do Gibbs Sampler e de amostragem por importância. A aula é baseada no capítulo 4 do livro do Coop e capítulos 4, 6 e 9 do livro do Hoff. Eu peguei um pouco de material de outras referências também que estão bem descritas dentro do livro do Coop. A aula eu vou lembrar um pouquinho o que é simulação Monte Carlo, depois falar de Important Sampling, Gibbs Sampling e sugerir alguns exercícios. Bom, o que é a simulação Monte Carlo? Vamos lembrar para que serve essa ferramenta. Em inferência bayesiana, normalmente nós estamos interessados em calcular integrais. Né? Nós temos a distribuição a posteriori e nosso objetivo é calcular uma integral. Por exemplo, eu posso fazer meu g de θ igual a θ, e isso aqui vai passar a ser o valor esperado de θ dado y, ou então a média posteriori. Isso é uma integral. E calcular a integral não é fácil. Normalmente isso é feito usando métodos determinísticos, ou então integração Monte Carlo. Métodos determinísticos, eles acabam oferecendo uma aproximação ruim em dimensões muito altas, a não ser que sejam muito cuidadosamente desenhados. Já métodos Monte Carlo, eles focam nas regiões de interesse e conseguem fazer essa aproximação. Porém, são métodos computacionalmente bastante intensivos. O método mais fundamental de simulação Monte Carlo, né, a ideia mais simples é o seguinte: nós simulamos N observações da distribuição posteriori e utilizamos essas N observações para aproximar o valor esperado. Ou seja, o valor esperado de g de θ, dado y, é a média de g de ti, onde ti é cada uma das observações. Acontece que eu controlo o número de observações. Se esse número é muito grande, essencialmente, sobre algumas condições super simples, como a existência do momento, se θ for menor que infinito, a média vai convergir. Ou seja, o meu θn chapéu vai se aproximar de θ chapéu arbitrariamente à medida que eu aumento o número de amostras. Eu que escolho o número de amostras, Monte Carlo. O teorema central do limite diz para a gente quão próximo as nossas amostras, a nossa aproximação está. Quão próximo meu θ chapéu n está do meu θ chapéu. Quanto n está a medida de número de observações, são números das observações, sigma ao quadrado, ele serve para mensurar eficiência do método. É isso mesmo. Nem todos os métodos de amostragem são iguais. Vamos dar um exemplo aqui super simples primeiro, para vocês verem como pode ser diferente. Vamos calcular a cauda de uma distribuição Cauchy. A distribuição Cauchy é uma distribuição que tem cauda pesada e eu quero calcular a cauda da direita. Então, aqui eu tenho minha distribuição Cauchy, que seria o 0. Aqui é o 2, e o que eu quero é calcular essa cauda aqui. Isso aqui é uma integral. Integral de 2 até infinito da densidade da Cauchy padrão. Eu vou propor o primeiro método, que, bom, por simetria, eu sei que eu posso considerar amostras tanto da direita e da esquerda. Então, meu primeiro método vai ser, eu vou mostrar amostras de uma Cauchy padrão. O R, o Python, ele oferece para mim esse amostrador e eu vou calcular a média dos valores que estão acima de 2 ou menor que menos 2, e aí eu vou somar isso aqui e dividir por 2. Então esse é o meu primeiro método. O meu segundo método eu vou ser um pouquinho mais esperto. Eu vou olhar para essa integral e vou ver, olha, será que eu não consigo reparametrizar de uma maneira mais interessante para mim? Eu consigo. Bom, eu reparametrizo fazendo mudança de variável u igual a 1 sobre θ como função de u. E essas integrais são iguais e que é igual a essa quantidade aqui. Repara que o numerador nada mais é do que a densidade, a função de densidade de uma uniforme. Então, essa integral nada mais é do que o valor esperado dessa função 1 sobre 2π, 1 mais u ao quadrado, onde u é uma variável aleatória uniforme entre 0 e meio.
Então, o meu novo método... Opa, aqui tá. Cada aqui é 1/2. Meu segundo método é o seguinte. Eu vou amostrar N observações de um uniforme de 0 até meio e vou calcular essa média aqui, né, que está aproximando esse valor esperado. Então eu tenho dois métodos completamente diferentes. Eu vou compará-los utilizando o erro médio quadrático. Olha o que acontece. O erro médio quadrático, aqui eu estou dando o log do erro, né, porque o erro médio quadrático ele acaba decrescendo muito rápido. O erro, no eixo x eu tenho o tamanho da amostra. O erro do método 1 é muito maior do que o erro do método 2. E repare que isso é consistente. À medida que eu aumento o número de observações, o erro ainda continua menor. Ou seja, o método 2 ele é melhor do que o método 1. Esse erro ele foi calculado usando 500 replicações. Então, eu fiz esse experimento, calcular essa média 500 vezes, subtrair do valor populacional, eu sei qual o valor que eu quero estimar, e calculei esse erro. Então, isso nos motiva a entender métodos de simulação que podem ser usados em situações diferentes. Vamos falar primeiro do importance sampling, ou amostragem por importância. Vamos rever a notação? Só para não ficar confuso a partir de agora. Θ é o nosso vetor de parâmetros, ele vive um espaço θ, que é um subconjunto de R, K e Y são nossos dados, P de θ nossa priori, P de Y dado θ nossa verossimilhança, P de θ dado Y nossa posteriori. Se nós trabalharmos com problemas de regressão, eu vou ainda condicionar no X. Então eu vou ter a verossimilhança vai ser condicional em X e a posteriori também. Eu posso escrever a posteriori ou qualquer outra densidade como uma função dividido por um fator. Que fator é esse? Esse fator é o que faz a integral ficar igual a 1, ou seja, P virar uma densidade. E é muito comum nós representarmos dessa forma, né? Nós já vimos lá na primeira aula que muitas vezes nós dizemos, olha, a minha distribuição é proporcional a alguma coisa. Então, a minha posteriori ela é proporcional a um f de θ e um f de y dado θ, onde f de θ é proporcional ao meu p de θ e meu f de y dado θ é proporcional ao meu p de y dado θ. Nós vamos trabalhar com isso a partir de agora. Tá? Nós falamos agora de amostragem por importância. Quando nós usamos isso, e por que eu preciso disso, dado que eu consigo mostrar diretamente da posteriori no caso de regressão? Bom, vamos considerar um caso simples de regressão. Y é um beta mais um beta 2xi. Mas eu sei que o beta 1 é positivo e o beta 2 está entre -1 e 1. Só para tentar ilustrar a situação, essa é uma situação de séries temporais que eu quero que ela seja estacionária, com a média positiva, por exemplo. Então, esse problema de regressão é equivalente a um problema de regressão que nós vimos antes com parâmetro, ou seja, com suposto parâmetro restrito a beta 1 pertencer aos reais positivos e beta 2 pertencer a -1 e 1. E o meu H, que é a minha precisão, pertence aos reais positivos também. Então, esse acaba sendo meu θ. Desculpa. Nós vamos utilizar, então, a mesma priori que nós usamos, a mesma priori conjugada, mas agora nós estamos restringindo o nosso beta a esse conjunto A. Então, essa é a nossa priori. Nós trazemos essa informação de restrição do domínio através da priori para o nosso problema. E, nesse caso, o A é os reais positivos e -1 e 1. E como é que fica a posteriori? Bom, repara que essa restrição do parâmetro não está afetando diretamente a forma funcional, está afetando apenas o suporte. Então, a minha posteriori para H, ela é inalterada, mas a minha posteriori para Y, a minha posteriori ainda é uma normal gama, tá? É uma normal gama, mas agora o θ está restrito ao espaço A, né? O H é restrito, o beta está restrito ao
espaço A. E a posteriori marginal de beta é uma t também restrita ao espaço A. O que acontece é que nós não conseguimos amostrar diretamente dessa distribuição restrita. Num caso simples, até conseguimos fazer alguma coisa, mas no caso mais geral, nós não conseguimos. Há uma restrição qualquer. Então, eu preciso desenvolver métodos que me permitem fazer isso. Uma observação importante que eu esqueci de falar, repare que eu estou falando apenas proporcional. Aqui o denominador, né, se eu for dividir aqui por um z de y, esse z de y vai ser igual a integral em A do meu f t de beta y x de beta. Repare que eu estou restringindo em A, então eu não estou restringindo em todo o suporte. Então essa constante de normalização é um pouquinho diferente do que seria no caso da distribuição T. Então vamos discutir agora como construir um amostrador para esse caso, na verdade um caso muito mais geral. Nós vamos falar de amostragem por importância ou importance sampling. A ideia é super simples. O meu objetivo é calcular uma integral, que é o valor esperado de um g de θ, que pode ser escrito como uma integral, e aqui, sobretudo θ, da função g de θ vezes a minha posteriori. Agora vamos supor que eu não consigo mostrar diretamente da minha posteriori P, porém eu consigo mostrar de uma outra densidade Q, que eu conheço. Então, se esse Q for positivo, sempre que o meu P for positivo, então eu consigo dizer agora, aqui de novo, θ, eu tenho suporte dessas duas distribuições P e Q são o mesmo, eu consigo dizer agora que aqui eu tenho um valor esperado, eu tenho um Qzinho, de g de θ, vezes agora essa razão P sobre Q. Então, eu consigo calcular a minha estimativa θ chapéu n como sendo a média ponderada de g de θ, onde eu pondero o meu g por essa quantidade aqui, pela razão de P e Q. Eu falei para vocês que eu não precisava saber de... Eu não precisava conhecer de fato P e Q completamente. Basta conhecer até uma constante de normalização. Por que isso? Porque eu não preciso calcular P sobre Q. Eu posso, muito bem, calcular o meu F dividido por um R, onde R é proporcional ao meu Q. E depois eu renormalizo o meu peso. Né? Repara nessa equação aqui que WI dividido pelo somatório soma 1. Né? Isso aqui eu posso chamar de W barra, WI barra. Então meu θ chapéu vai ser igual a somatório em I, WI, G de θI. E o que eu estou fazendo aqui efetivamente? Eu estou aproximando a minha... O que o peso W está fazendo? Está aproximando a densidade P através de alguns pontos. Então, eu amostro da minha densidade Q, e para cada ponto que eu amostrei, eu tenho um W barra associado. Eu construo essa ideia de aproximar minha distribuição usando as amostras. Um pouquinho de nomenclatura. Q de θ é chamado da minha importance density, ou... Bom, a gente está me chamando de proposta. E WJ são os meus importance weights, os meus pesos. Então, voltando rapidinho, eu tenho uma proposta Q, que eu consigo mostrar facilmente. Eu não consigo mostrar de P, então eu reescrevo essa minha integral e calculo agora
o meu estimador através dessa integral, utilizando essa fórmula aqui que eu acabei de envolver em vermelho. O que eu posso falar sobre esse método? Primeiro, a primeira pergunta é: ele funciona? Ou seja, se o número de observações, aqui eu coloquei M, deveria ser N. Se o número de observações N for para infinito, eu vou de fato estar estimando a quantidade que eu quero? Sim, sob condições razoavelmente simples, né? Desde que meu Q seja positivo, sempre que P de θ seja positivo. Isso evita que eu tenha peso infinito. E óbvio, meu θ chapéu seja menor que infinito. E a segunda pergunta é: a minha lei, o teorema central do limite funciona? Ou seja, eu consigo mensurar o erro? Não, consigo sim. Eu consigo mensurar o erro, eu consigo calcular o teorema central do limite, desde que a variância de W1 de θ existe e o valor esperado do peso ao quadrado também seja maior do que zero. Né? Essa aqui é a garantia que os pesos não são todos iguais. Sob essa condição, eu tenho o teorema central do limite e eu posso utilizar essa variância aqui como sendo para mensurar a qualidade da minha aproximação. Mais precisamente, o que eu calculo é uma quantidade chamada effective sample size. Tá? Por que eu calculo isso? Primeiro, a proposta ela tem que aproximar a densidade P. Né? Tem que aproximar o F, né? Se eu estou falando de apenas uma função proporcional. Mas se eu tenho uma proposta ruim, pode ser que os pesos sejam muito ruins, muito pequenos. O que eu quero dizer com isso? Eu vou tentar desenhar aqui. Eu vou desenhar em azul. Essa é a densidade que eu quero. Esse aqui é meu P. E agora eu vou pegar o vermelho e vamos supor que esse aqui é o meu Q. Repara que a maioria das observações do Q vão estar por aqui. Mas essas observações, elas são pouquíssimo informativas sobre P. Ou seja, o que está acontecendo aqui é que a minha proposta Q é uma proposta ruim. Então é importante que eu consiga avaliar o quão boa é minha proposta, quão bom é meu amostrador. Então, o effective sample size nada mais é do que a soma dos pesos ao quadrado dividido pela soma dos pesos ao quadrado, lembrando que o meu WI é igual ao meu F de θ dado o Y dividido, aqui θI, dividido pelo meu R de θI, ou isso aqui, lembra que R é proporcional a Q, né? Então, posso colocar o Q aqui, talvez, seja mais fácil de entender. Bom, calculando esses pesos, eu sempre posso calcular, eu consigo calcular o effective sample size. E a interpretação disso é o número de amostras independentes de P que eu preciso para obter a mesma variância. Então nós vamos ver isso daqui a pouquinho. O que quer dizer isso aí? Por exemplo, frequentemente isso é menor do que 1, mas pode ser maior do que 1 através de técnicas mais avançadas que nós não vamos chegar a cobrir aqui. Bom, em alguns casos, nós, além de levar em consideração a minha densidade, eu também levo em consideração a função. Né? Isso, por exemplo, quando eu estou tentando estimar, por exemplo, a cauda da minha distribuição, ou então alguma função específica mais complicada.
E como é que eu calculo a densidade preditiva? Bom, eu consigo fazer inferência posterior, mas previsão é um problema que eu tenho que resolver também. Então, dado o conjunto de tetas e os pesos associados, para cada teta eu amostro um y. E aí agora eu tiro a média dos y. Né? Para cada y eu tiro a média. Usando o peso WI. Então isso aqui é aproximadamente a integral em y, integral em θ de P de y estrela dado θ y P de θ dado y d θ d y. Repare que o que eu estou fazendo efetivamente é propor uma proposta Q para amostrar os parâmetros e condicionalmente, ou seja, condicional ao meu θ, eu amostro diretamente da minha verossimilhança. Então, aqui eu amostro usando meu P θ dado y. Fazendo isso, esses termos se cancelam. E o que sobra é exatamente o meu peso WI original dos parâmetros. Ah, mas se você não puder mostrar diretamente do P de θ dado y, não tem problema, você pode propor outro Q de y dado θ, e aí você vai ter que atualizar o peso. Vamos então agora voltar para o exemplo de preço de casa discutido na aula 2. Vamos supor que a nossa econometrista, agora ela sabe que o efeito do aumento de 1 pé quadrado no preço é acima de 5 dólares canadenses. O efeito de um novo quarto é acima de 2.500. E efeito de um novo andar acima de 5 mil, o efeito de um novo banheiro acima de 5 mil no preço da casa. Tá, vamos supor que ela tem essa informação aqui. Ela ainda escolhe a mesma priori que ela escolheu no passado. Então, o que nós queremos fazer é utilizar importance sampling para calcular a estatística da posteriori, média e HPD. Além disso, calcular o valor preditivo. Fazendo isso, eu fiz o seguinte, eu usei n igual a 30.000 amostra e eu estou utilizando como proposta Q meu P de θ dado y, meu FT de θ dado y. Vou apagar aqui. Meu Q é igual ao FT de θ dado y. Então, meu P é θ dado y é igual a F T de θ dado y vezes I de beta pertencente a A. Né? Lembra dessa forma. Então, meu W nada mais é do que uma variável indicadora se o meu parâmetro pertence a A. Legal. Consigo calcular meus pesos. Vocês vão ter acesso a um código mostrando como faz isso, mas utilizando 30.000 amostras, metade delas apenas, um pouquinho mais da metade, de fato, foram aproveitadas. O número efetivo de amostras é 15.000, não os 30.000. Tá vendo como eu tenho essa perda quando eu utilizo importance sampling? E utilizando essas 15.000 amostras, eu calculo a média de desvio padrão e o HPD de 95%.
95%, da distribuição de beta 1, beta 2 até beta 5. Tá legal? Então, o cálculo aqui dos parâmetros posteriores foi feito. Eu tenho aqui 15 mil amostras de betas. E agora, betas e da precisão H também, né? Eu omiti a precisão H, que é de interesse imediato. Mas agora eu quero calcular a posteriori preditiva. A posteriori preditiva, ela tem uma média. E eu segui aquele algoritmo que eu falei, para cada parâmetro eu amostrei um Y. Eu fiz isso 30 mil vezes, só que com o peso, só 15.900 vezes foram utilizadas. 15.900 amostras foram utilizadas. E o intervalo de credibilidade é de 65 mil até 73 mil. Repara como esse intervalo é pequeno. Lembra que antes, quando é restrito, fica de 30 até 100 e poucos mil. Agora, com essa informação que eu tenho sobre os efeitos de beta, ou seja, que meu beta está dentro desse espaço A, eu tenho uma redução muito grande nesse intervalo preditivo. Então você olha, sob essas condições, o meu intervalo de credibilidade está de fato entre 65 e 73 mil. Ou seja, eu tenho uma crença que o preço dessa casa será entre 65 e 73 mil. Vamos falar agora do Gib Sampler. O Gib Sampler é uma ideia muito diferente do Importance Sampling. Importance Sampling, eu construo uma proposta e eu tenho amostras independentes. O Gib Sampling, nós vamos entrar agora no famoso MCMC, né? Markov Chain Monte Carlo. Então é o primeiro método de MCMC que eu vou apresentar para vocês. E vou motivar com um caso super simples. A econometrista ela é livre para escolher a priori que ela quiser. E a proposta dela, o que representa a crença dela, é que o beta e o H têm priori que são independentes. O beta tem uma priori normal, com média beta 0 e variância P0, e o H tem uma priori gama, com parâmetros com média 0 a menos 2 e Ni 0. A minha posteriori ela pode ser escrita combinando a priori com a verossimilhança. E repara como isso aqui é diferente do que nós tínhamos na aula passada. De fato, eu não consigo... isso aí não é uma distribuição normal gama. Mas claramente tem uma cara de normal aqui, tem uma cara de gama. Será que a gente pode fazer alguma coisa? Bom, primeiro, de novo, a posteriori não é uma distribuição conhecida. Mas acontece que, condicionando o beta no H e o H no beta, as distribuições são conhecidas. Então, a minha posteriori para beta, se eu condiciono em H, a minha posteriori para beta, possui uma distribuição normal com parâmetros beta n e Vn, onde Vn e beta n são dados por essas fórmulas, né? Eu tenho Vn, tem a influência aqui da minha priori, e olha só, aqui eu tenho o meu H, que está condicionando. E o meu Bn é aquela média ponderada que nós já tínhamos anteriormente. E a posteriori para H? Posteriori para H também é condicionado no beta. Então, o beta ele vai entrar aqui, nós calculamos aqui o erro da regressão, a variância do erro da regressão. Então, o meu conhecimento das marginais não quer dizer que o produto delas é igual à conjunta. Tá? De fato, P... Opa, desculpa, que às vezes trava um pouquinho. Vamos lá. Meu P de beta H, dado todo mundo, é diferente do meu P de beta, dado H e todo mundo, vezes meu P de H, dado o beta e tudo o resto. Então, eu não posso simplesmente amostrar sem nenhum cuidado. Eu preciso
utilizar um amostrador específico que é chamado do amostrador de Gibbs ou Gibbs Sampler. O Gibbs Sampler ele vai ser apresentado de uma forma mais geral e o que ele faz, ele quebra o meu espaço de parâmetros em vários blocos e ele amostra das condicionais. Então, eu quebro meu θ de θ1 até θb e eu amostro o bloco R condicional em todos os outros blocos. Vamos ver como é que é o algoritmo? Então vamos lá. O Gibbs Sampler amostra θ sequencial da seguinte forma. Primeiro eu escolho um valor inicial. Tá legal? Isso nem sempre é fácil, mas existem métodos para isso. Pode ser o estimador de máxima verossimilhança, pode ser o estimador de métodos de momentos, métodos de simulados, algum estimador que você consegue. A partir daí, agora eu itero na minha cadeia. Primeiro eu vou mostrar o primeiro bloco condicional no valor passado dos blocos anteriores. Agora eu mostro o segundo bloco, meu θ2, né, o bloco 2, condicional no valor que eu acabei de mostrar para o meu bloco 1 e os outros blocos da iteração anterior. E eu faço isso sequencialmente, até que eu mostro o último bloco condicional não mostrado nessa iteração. Bom, agora eu tenho aqui um vetor θi que é igual a θ1 e até θbi. Agora eu faço igual a i mais 1 e itero novamente. Então eu vou repetir esses passos n vezes e obter a nova amostra. 0, 1, 2, enfim, até n. Propriedades importantes. Primeiro, a sequência é uma cadeia de Markov. θ0, 1, 2, 3 é uma cadeia de Markov, ou seja, ela depende do valor anterior. Então, isso quer dizer que a minha cadeia ela é dependente do valor inicial. O que nós fazemos é jogar fora as n0 primeiras iterações da minha cadeia, né? O que nós chamamos de burn-in. Burn-in. As outras observações, chamadas de N1, são utilizadas para estimar o parâmetro. Né? Existe uma coisa chamada ergodicidade e estacionariedade. Ergodicidade significa que eu posso utilizar a média temporal como se fosse uma média cross-section. E estacionariedade, ela está me dizendo que a distribuição de cada θ individualmente, a marginal de cada θ é a mesma. Então isso quer dizer que, de fato, meu θn é um estimador do meu θ chapéu. E sob condições razoavelmente fracas, isso de fato acontece. Eu tenho aproximação, né? Eu tenho meu θn convergindo para θ chapéu com probabilidade de 1 à medida que eu aumento o número de observações aqui. E sobre condições sobre estacionariedade, que essas distribuições marginais são as mesmas, e que a dependência ela decresce rapidamente, eu também tenho um teorema central do limite. Só que esse teorema central do limite, ele possui uma variância que não é apenas a variância do meu g de θ. Eu tenho aqui um fator que leva em consideração as correlações, as autocorrelações, que são as correlações temporais. Então, isso aqui é minha correlação de n0 com n0 mais 1, n0 com n0 mais 2 e assim por diante. Por estacionariedade, essas autorrelações ρi elas são as mesmas, independente de onde eu estou na minha cadeia. Então, lembra que eu falei que nem todos os amostradores são os mesmos? Olha aqui claramente como eu tenho, no caso de independência, amostras independentes, no caso de sequências dependentes, essa correlação afetando. Então eu quero um amostrador que não seja muito autocorrelacionado. Eu vou usar como exemplo para vocês um toy model,
que é sempre usado quando nós aplicamos um Gibbs Sampler. E ele é muito simples. Ele é uma gaussiana bivariada, nós já falamos o que é essa distribuição, e eu mostro x1 dado x2, x2 dado x1 e vou iterando. O motivo de eu utilizar essa gaussiana bivariada é que eu posso controlar a dependência da minha cadeia. Eu posso escolher um rho pequeno, não tão pequeno assim, 0,8 para uma cadeia que não é tão dependente, e 0,99, por exemplo, para uma cadeia que é muito mais dependente. Eu escolhi como ponto inicial 10, 10. Eu sei que isso aí é uma normal que está lá entre 0 e 1, então eu não espero que fique muito longe disso, né? A marginal é uma normal 0,1. Então eu espero que fique entre mais ou menos 2. Só que eu comecei a minha cadeia em 10, 10. Então o primeiro ponto da minha cadeia está aqui. Isso aqui eu fiz meu ρ igual a 0,8, tá? A cadeia começa em 10, 10, então ele começa a andar. A primeira observação está aqui, depois vem para cá, vai andando até chegar numa região em que eu realmente tenho aqui a minha densidade. Eu estou explorando a minha densidade agora. Então, vamos supor agora que eu já joguei fora as minhas N0 primeiras iterações. Olha o que acontece. Eu estou basicamente explorando a minha distribuição aqui, né? Aqui eu tenho meu 0, 0. Então aqui é a média. Então eu tenho aqui minha densidade, né? Eu estou explorando essa densidade pulando de um lado para o outro. Vocês podem ver como é importante remover essa dependência da observação inicial. E como é que eu avalio o meu simulador? Bom, como eu falei, aquele termo de inflação de variância é importante. De fato, ele tem um nome, inclusive, que é Integrated Autocorrelation Time, ou IACT, que em alguns lugares só aparece escrito isso, e mede a inflação da variância. Como é que eu calculo? Eu pego a minha variância e divido pela variância marginal de uma única observação. Legal? Então esse aqui é meu tal G, e pode ser calculado dessa forma aqui. Eu posso estimar esse ρg através da minha cadeia, né? Claro que eu preciso truncar em algum momento. E aí, em geral, o truque para estimar essa quantidade é truncar em algum momento. Outra medida importante, e obviamente é super relacionado com o meu IST, é o meu Effective Sample Size, que é basicamente meu número, o tamanho da minha cadeia, N. Aqui, na verdade, acaba sendo meu N1, né? Porque eu joguei fora o efeito inicial, dividido pelo meu fator de inflação de variância. Então, o difícil aqui é estimar essas quantidades, é estimar o tal G e a variância do meu G de θ, mas para isso existem funções já prontas dentro do R, efetivamente no pacote RODA, que é um pacote que tem várias estatísticas para análise de cadeias, de análises de amostradores MCMC. A função Spectrum calcula meu σg. Tá? O σg. A função Effective Size calcula meu N efetivo. Repara que meu N efetivo. Repara que eu posso calcular meu tal G como sendo meu N sobre meu N efetivo, né? Então, essa é outra forma de eu obter essa mesma quantidade aqui. Vamos ver, então, como é que isso no nosso exemplo, né? Eu tenho aqui agora duas cadeias, legal? Eu peguei cadeias pequenas, 2.500 observações. Normalmente, nós fazemos muito mais do que isso, 10.000 observações, às vezes até centenas de milhares de observações, dependendo da dependência da sua cadeia e da complexidade do seu problema. Então eu simulo 2.500 observações e eu jogo fora as 500 primeiras observações. Vamos começar primeiro com dependência baixa. Com dependência baixa, meu número efetivo de observações é 400. Enquanto meu tal chapéu estimado dessas duas formas que eu apresentei são 4, são próximo de 5.
Então eu aproveito um quinto das observações aí. Uma a cada 5 observações amostradas, ela é utilizada, né? Como se eu pegasse a primeira, ignorasse 4, pegasse a quinta, ignorasse mais 4, pegasse a décima, ignorasse mais 4, e assim por diante. Então isso seria uma estratégia, né? A estratégia tem até um nome, que é thinning. Já quando eu tenho uma cadeia muito dependente, olha só 18. 2.000 viraram 18. E o meu IST está altíssimo, 137. Mas olha que engraçado. Eu calculei das duas formas e os valores estão tão diferentes. Por que isso? Porque como eu tenho uma dependência muito grande, quando eu olho para a função de autocorrelação, tá? Errado aqui. Quando eu olho para a minha função de autocorrelação, ela decresce muito devagar. Então, enquanto a minha função de autocorrelação, eu vou fazer vermelho aqui e azul aqui. A função de autocorrelação decresce super rápido. Aqui vai ficar em tom de 0, muito rápido. Aqui é a minha ACF. Por caso dependente, ela demora mais para decair. E eu estou somando efetivamente, são esses valores aqui. Se eu trunco a minha somatória aqui, por exemplo, ou eu tenho poucas observações, eu não consigo estimar bem essas quantidades, eu não vou conseguir estimar bem o meu espectro, isso não vai ser uma boa estimativa. Sem dúvida, o Effective Sample Size e ACT são medidas extremamente importantes para avaliar. Mas existe algo ainda mais simples para avaliar a dependência da cadeia. E é você plotar, chamado de trace plot, que é plotar o output da cadeia. Para a cadeia com baixa autocorrelação, aqui em azul está o meu burn-in. Repara que a dependência no valor inicial é que eu tenho meu x1, morreu rapidinho. Aqui ele já está mais ou menos nessa minha área aqui de estacionariedade, né? Que já tem minha distribuição gaussiana bonitinha. Mas eu joguei fora, né? Isso aqui eu joguei tudo fora e eu só estou usando efetivamente as observações daqui. Olha quanto tempo demora para o mesmo acontecer quando eu tenho uma grande autocorrelação. Então, quando a minha cadeia é muito dependente. Eu tenho aqui pelo menos umas 50 observações. E a cadeia, olha como ela dá passinhos pequenos, ela fica sempre travada. O lado esquerdo, que é o meu Rho 0.8, ele parece que as amostras são próximas de independentes. Já do lado direito, claramente eu tenho uma dependência forte entre as amostras. Legal? Por isso que é importante que eu descarte o meu burn-in. Repare que eventualmente isso aqui converge de fato, né? Eu tenho aqui meu 0. E se eu olhar para cá, eu vejo aqui uma distribuição. Travou aqui. Eu tenho uma distribuição que é gaussiana. Eu sei a marginal gaussiana, né? E aqui é a mesma coisa. A diferença é que desse lado aqui acontece mais rápido. Voltando ao número efetivo de amostras, é como se eu tivesse 400 observações independentes, ou seja, uma a cada 5, e no outro caso, uma observação em cada 100 eu estou utilizando. Um terceiro diagnóstico é um pouco mais complexo, é chamado de fator de compressão, shrink factor, ou então R, só R chapéu na verdade. E a ideia é eu simular várias séries iniciando de pontos bem distintos do espaço. Essas séries, elas vão convergir para algum canto, né? Se meu mostrador for bom, ele vai convergir rapidamente, senão vai convergir devagar. E o que eu faço é calcular a variância dentro de cada série com a variância entre as séries. Então, essa é a ideia. Se as minhas cadeias forem muito similares,
a minha variância dentro da cadeia ela vai ser maior do que a variância entre as cadeias, porque todas vão estar essencialmente explorando o mesmo espaço. Então, como é que eu calculo isso? Bom, meu R chapéu é a variância G de θ, calculado de uma forma específica, dividido pelo W, que é dado por essa fórmula, N1 menos 1 sobre N, mais 1 sobre N1, a variância entre as cadeias, a variância B, que é entre séries, e a variância, pela variância W, que é dentro de uma série. Se esse valor for maior, for grande, ou seja, maior do que 1.2, isso indica uma convergência ruim. A convergência é meio pobre. Isso também já está implementado. Calcular as quantidades tem que tomar um certo cuidado. Isso está implementado no pacote CODA também, utilizando Gell-Mann-Diag, né, para calcular o diagnóstico. Normalmente o que nós fazemos não é calcular o diagnóstico apenas um conjunto de observações. Nós plotamos isso à medida que nós aumentamos o número de observações para evitar problemas pontuais de cálculo, né, para evitar aleatoriedade. E aqui nós vemos esse resultado para o x1 e x2, né, a ρ 0.8, para 100 cadeias independentes. Então, repara que à medida que eu aumento o número de observações, eventualmente o meu shrink factor ele estabiliza, né? Aqui já estabilizou praticamente. Mas se eu tivesse apenas, sei lá, 250 observações, seria um valor um pouco mais alto. Se a cadeia for mais dependente, nós esperamos isso aqui vai ser um valor muito mais alto. Por exemplo, se eu colocar 999, a correlação, 0.999, eu vou iniciar aqui de 50, talvez, e descer devagarinho até chegar no 1.2, entre 1 e 1.2, que é quando eu obtenho a ideia que o diagnóstico valeu. Bom, como é que eu olho para esse gráfico? Eu sei que, com as minhas observações, de fato, houve a convergência. Então, beleza, eu estou confiante em utilizar essa cadeia. Vamos então agora voltar no exemplo de regressão. Tá legal? A minha econometrista ela quer utilizar priores que são independentes para beta e para H. Então, para H, ela usa a mesma priori do outro caso, né? Que é, ela tem aquela ideia de qual seria o erro, se o é de H, né? Vou esperar de H. E ela quer e ela tem aquela ideia de quão informativo vai ser essa observação. Já a própria beta zero, a média, ela supõe que é a mesma, porém, lembra que antes eu tinha que escalar a variância pelos graus de liberdade e pela média de H, quando eu tinha normal gama? Agora eu não tenho mais. Então minha variância é justamente aquelas variâncias individuais que a econometrista imaginou. Né? Ela está bastante incerta aí do resultado. E meu beta tem uma distribuição normal, beta 0 e V0. O que eu fiz? Bom, eu construí um Gibbs Sampler que mostrou 11 mil observações. O valor inicial da minha cadeia foi meu estimador de massa verossimilhança. Depois eu joguei fora as 1000 primeiras observações e utilizei as 10.000 seguintes para fazer inferência. Acontece que essa cadeia ela não é muito correlacionada, ela é bastante dependente. Repara que o número efetivo é praticamente nenhum. Aqui eu tenho erros, tá? Isso aqui essencialmente 1. Então eu não tenho perda em utilizar o Gibbs Sampler nesse caso. Eu peguei também os 3 primeiros parâmetros para mostrar como é que fica o trace plot. Repare que o trace plot parece uma sequência de amostras independentes. E de fato, a informação que nós temos da IACT e do N efetivo, do tamanho da amostra efetivo, é essa. É que, de fato, as amostras se comportam como se fossem independentes. Então,
meu mostrador ele é bastante útil. Então agora eu posso calcular a posteriori e as quantidades de interesse. Como é que eu faço isso? De novo, o pacote Coda foi que traz várias estatísticas para a gente já implementadas. Chamando a função summary do pacote, eu consigo obter a média de desvio padrão e o erro numérico, né? Isso aqui é o erro dessa estimativa. Isso aqui é o desvio padrão da minha posteriori. Aqui é o erro, aliás, aqui é o erro das minhas estimativas de forma geral, né? Aqui é o erro dessa minha estimativa. Tá, o erro padrão da minha estimativa. E quantios da minha posteriori também são calculados usando a função summary. Nesse caso do beta 1, lembra que o beta 1 é aquele intercept que já era parecido com zero? Está aqui entre menos 10.000 e 2.300. E eu faço o mesmo cálculo efetivamente para todos os parâmetros. Bom, e se eu quiser calcular o intervalo de alta densidade? Eu posso chamar a função hpdinterval nessa sequência de amostras, tá? Então o pacote Cloud também oferece isso. Bom, eu falei dos dois amostradores, GibSampler e Importance Sampler. Então agora eu quero que vocês pensem um pouco sobre a aula de hoje, né? O objetivo do exercício é pensar sobre a aula de hoje, mas além disso eu vou passar para vocês também o código, para vocês poderem brincar um pouco e ver o que acontece à medida que vocês mexem um pouco nos parâmetros. O primeiro exercício é você rodar o Toy Model e ver e mexer na correlação. Você vê o que acontece com o diagnóstico. Se a correlação é muito pequena, é muito grande, é 0.9999, o que vai acontecer? Depois, quero que vocês leiam o código, né, tanto de Importance Sampling quanto de GibSampler e ver o que acontece no caso do Importance Sampler quando eu altero o número de observações ou então eu altero o conjunto A. Se o conjunto A for uma quantidade raro, né, foi um evento muito raro de acontecer, o que acontece? Bom, as outras duas questões, elas são para vocês refletirem sobre os métodos. Primeiro é o seguinte: Importance Sampling é uma maneira super direta e, pelo que vocês viram, aparentemente super simples de fazer a inferência. Então, teoricamente, é um problema resolvido. O que vocês acham? O que você acha que é o principal desafio para que esse método seja mais amplamente usado? Então, essa é a primeira pergunta. Se vocês brincarem com a questão 2, né, com esse conjunto A, vocês talvez consigam responder de maneira bem simples. A segunda pergunta é uma técnica utilizada bastante em MCMC, que é o seguinte. Aquele thinning, que é aquele processo de seleção. Eu seleciono a observação, eu jogo fora a observação, seleciono a próxima, jogo fora cá e assim por diante. Então, eu estou efetivamente reduzindo o tamanho da minha cadeia. Por que isso é uma boa ideia? Como é que isso reduz a dependência da minha cadeia? Então, eu quero que vocês pensem sobre isso e reflitam. Novamente, é sempre bom vocês pensarem em problemas que vocês podem encontrar no trabalho de vocês. Finalmente, resumão da aula é o seguinte: nem todos os amostradores são iguais. Segundo, falamos do Importance Sampler e GibSampler, que são amostradores bem gerais, extremamente úteis. O GibSampler, ele é, inclusive, peça fundamental de um programa chamado Bugs, que é utilizado acho que há mais de 20 anos e no mundo todo para fazer inferência em modelos bayesianos. Nós falamos como fazer diagnósticos dessas técnicas de inferência, como é que nós fazemos diagnóstico do MCMC e usando Importance Sampling, usando o número efetivo tamanho efetivo da amostra. Como nós utilizamos esses dados para fazer inferência posteriori. Ilustramos esses casos no exemplo que nós falamos na aula anterior, em um toy model
que é o caso dessa gaussiana bivariada. Pessoal, é isso que eu tinha que falar para vocês hoje. Eu espero que a aula tenha sido útil, que ninguém durma no meio dela. E nos falamos nas próximas semanas. Valeu!